Então, amado irmão, amada irmã, deixe o seu comentário, dê o seu like ou o seu dislike e se inscreva também em nosso canal. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio e nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico, abastado, não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus hoje nos diz: quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz à igreja. Vamos, portanto, iniciar nossa meditação sobre a igreja de Laodiceia. O apóstolo João, quando estava exilado em Patmos, escreveu este livro que é fruto de suas visões, da revelação de Deus para ele. É preciso dizer, antes de tudo, que a palavra Apocalipse quer dizer exatamente isso, irmãos. Revelação. Constituem as revelações de Deus ao apóstolo João num dia de domingo, no dia do Senhor. Neste livro nós encontramos 7 cartas que ele escreveu às 7 igrejas do Apocalipse. Nós chamamos de 7 igrejas do Apocalipse. Aí você poderia dizer: como assim do Apocalipse? Que igrejas são essas? Na verdade, amados irmãos e irmãs, eram 7 comunidades que se situavam ali, naquela área que nós chamamos de Ásia Menor, que na antiguidade se chamava Anatólia. Atualmente se chama Turquia. O nome Turquia não é por causa do lugar, mas por causa do povo que agora habita naquela região. Turcos vieram bem depois, mas no passado se chamava Anatólia. Na verdade, na época de Jesus, isso aí fazia parte da Grécia. Eram cidades gregas estas. Muito bem, aí nós temos essas 7 igrejas, 7 comunidades que ficavam aí na Ásia Menor, na Anatólia, hoje atual Turquia. Uma coisa que é importante termos presente para entendermos essas cartas às 7 igrejas ali da Ásia Menor,
as 7 igrejas do Apocalipse, é que essas cartas têm uma certa estrutura. Primeiro se diz ali, primeiro se faz uma apresentação de Jesus. Em cada igreja, Jesus se apresenta de um modo diferente. Especificamente, aqui na igreja de Laodiceia, ele se apresenta como uma testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus. Em cada lugar, Jesus se apresenta com um título diferente. Depois se faz àquela igreja um elogio. A carta começa exaltando a qualidade que aquela igreja tem, as virtudes daquela igreja. É muito importante começar vendo os pontos positivos. E de fato, na carta se começa apresentando as qualidades daquela igreja. Isso aqui já é um ensinamento para você. Quando for falar de alguém, comece pelo positivo, porque é assim que é feito nessa revelação à igreja. Depois vem a crítica, só em seguida vem a crítica. E é curioso, exatamente, amado irmão e irmã, que a crítica é fruto do amor. A crítica verdadeira é produzida por uma experiência de amor. Veja o que é que o Senhor diz aqui nessa carta. Eu repreendo e educo os que amo. É necessário colocar isso aqui em primeiro lugar. A minha repreensão tem que ser fruto do meu amor por aqueles que eu repreendo. Não fruto da ira, não fruto da mágoa ou do ressentimento. Então nós devemos sempre evitar de repreender alguém quando estivermos magoados, feridos ou com raiva. Ou seja, movido por sentimentos espúrios, nós não devemos criticar. Mas só quando nosso coração estiver cheio de amor, cheio de caridade, aí nós devemos realmente produzir essas críticas. E depois uma promessa. Aqui a igreja de Laodiceia, o Senhor faz a promessa de reinar com ele. Então toda a carta tem uma apresentação de quem é Jesus, um elogio, uma crítica e uma promessa. Nós iremos agora dizer alguma coisa sobre essa igreja de Laodiceia. Laodiceia, como já dissemos, era uma cidade inicialmente grega que foi incorporada ao Império Romano. Então fazia parte do Império Romano. Essa cidade, no passado, havia se chamado de Dióspoli, ou seja, cidade de Zeus, ou cidade de Deus. A palavra Dióspoli quer dizer cidade de Deus. E Antíoco II, quando conquistou essa cidade, para homenagear sua esposa, que se chamava Laodice, ela achou muito bonita aquela cidade. Então, em homenagem à sua esposa, modificou o nome da cidade para Laodiceia. Aquela cidade era uma cidade rica, era uma cidade que possuía uma indústria de tecelagem muito famosa. Ali se produzia uma lã especial, uma lã negra. De modo que na antiguidade, quando se falava de moda, se citavam duas cidades, Laodiceia, Roma e Laodiceia. Assim como em nossos dias, quando se fala de moda, se fala de Milão, se fala de Paris, se fala de Roma, na antiguidade, as cidades da moda eram Roma e Laodiceia. Ali também existiam uma escola de medicina, mas especificamente de oftalmologia, ou seja, se cuidavam da vista. Então era muito famosa essa cidade por isso. Portanto, um dado curioso sobre esta comunidade é que enquanto as outras igrejas, o Senhor sempre tem um elogio, sempre tem alguma coisa de positivo para dizer, a esta igreja não existe nenhum elogio. O Senhor
não encontrou ali nada de positivo. Para entender também essa carta à igreja de Laodiceia, eu preciso ter presente pelo menos uma teoria exegética de que as 7 cartas, as 7 igrejas, correspondem a 7 momentos da história da igreja. Enquanto Éfeso seria a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja de Laodiceia corresponderia, segundo esta teoria exegética, à igreja dos nossos dias, da nossa época. O fato de dizer que Laodiceia seria a imagem profética da igreja atual, da igreja contemporânea, isso quer dizer que nós que estamos no templo de Laodiceia não devemos ser como essa igreja. Estar na época de Laodiceia não significa ou não deve significar ser como a igreja de Laodiceia. Vamos agora fazer algumas aplicações desta palavra para nós em nossos dias. Veja, o Senhor, quando fala à igreja de Laodiceia, o Senhor vai nos dizer algo que é importante termos presente. O Senhor diz assim: Ele que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio. Ele diz: eu conheço a tua conduta. Não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Amados, essa palavra tem um ensinamento precioso, porque nós vivemos em uma época onde se exalta muito o que chamamos de equilíbrio. Mas não só agora, também no passado, também na antiguidade. Se você pegar a obra de Aristóteles, chamada Ética Nicômaco, você vai perceber que ali existe um princípio da boa ética. É o equilíbrio. Virtus in medium est. Esse é o slogan latino. A virtude está no meio. E, de fato, existem também religiões que advogam esse ideal da via do meio. Porém, veja o que Jesus está dizendo aqui, contraria essa noção. Embora se possa dizer que a virtude está no meio, Jesus não diz aqui que a virtude está no morno, que seria a posição média entre o quente e o frio. Por isso nós precisamos entender esse ensinamento do Senhor para a igreja de hoje. Veja só, a igreja precisa ficar atenta a esta noção. Irmãos, equilíbrio é necessário. Inclusive tem aquele mito de um inventor grego chamado Dédalo, que estava na ilha de Creta, no labirinto do Minotauro, e para fugir daquela ilha prisão, ele inventou, vamos dizer assim, asas e deu para o seu filho fugir da ilha. Ele e seu filho fugirem da ilha do rei Minos. E conta a história que ele orientou seu filho do seguinte modo: quando voar, evite voar muito alto para não ficar próximo do sol e derreter a cera das asas e assim se precipitar no mar. E quando voar, não voe baixo demais, para que a umidade do mar não encharque as asas e você também igualmente se precipite no mar. Então vem aquele ditado: nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Ou seja, o equilíbrio. Nem muito próximo do sol, nem muito próximo do mar. O equilíbrio. Ora, embora esse princípio de equilíbrio seja uma coisa boa, é preciso observar onde se encontra o erro desta ideia, onde se encontra o equívoco deste princípio. É porque as pessoas costumam dizer assim: é preciso equilíbrio em tudo. Ora, esse adjunto adverbial em tudo está equivocado. Como assim, Frei? Eu vou lhe explicar. Equilíbrio é bom só entre coisas boas.
não entre coisas boas e ruins, não entre o certo e o errado. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que a ideia do equilíbrio, ela só é certa quando se trata de equilíbrio entre coisas boas. Eu repito, entre virtudes. Vou dar um exemplo simples. Na regra de São Bento está dito ora et labora, ou seja, trabalho e oração. É preciso haver um equilíbrio entre essas duas coisas que são boas. Quem vai dizer que trabalhar não é bom? Quem vai dizer que a oração não é uma coisa boa? São boas sim, são necessárias sim. Duas coisas necessárias, igreja e família. Então é preciso ter um equilíbrio no tempo usado para a igreja e para a família. Quando uma pessoa que ajuda na igreja se esquece da família, então comete um erro. Mas as duas coisas são boas, a igreja e a família. Aqui é preciso ter equilíbrio. Mas não pode haver equilíbrio entre coisa boa e coisa ruim. Eu não posso me equilibrar entre Deus e o diabo. Eu não posso me equilibrar entre o céu e o inferno. Eu não posso me equilibrar entre o pecado e a salvação. Aqui não deve existir equilíbrio. Aqui deve ser ou quente ou frio. Aqui tem que ser radical. O grande problema da igreja em nossos dias não é que ela quer o equilíbrio entre o orar e o trabalhar. É que ela quer o equilíbrio entre o céu e o inferno. Entre o pecado e a virtude. Entre a verdade e a mentira. E aí ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desagradar ao outro. Por isso que o Senhor repreende, porque de fato, uma das qualidades da igreja de Laodiceia é aquela da igreja dos nossos dias, a mediocridade. As pessoas não querem viver mais radicalmente o evangelho. As pessoas querem, há católicos querendo se equilibrar entre pró-vida e pró-aborto. Não existe isso. Ou quente ou frio, ou Deus ou mundo. E é por isso que a palavra do Senhor diz claramente, ou quente ou frio, porque o morno eu vomito. O Senhor diz assim, reconhece que és infeliz, miserável, pobre e nu. E o Senhor dá um conselho, compra de mim ouro purificado, para ficares ricos, e compra um colírio para curar os teus olhos. Deixa eu explicar. Eu comecei dizendo que foi mudado o nome dessa cidade. Essa cidade se chamava, ela se chamava Diópolis, quer dizer, cidade de Deus, e passou a se chamar Laodiceia. Vamos perceber a curiosidade dessa palavra. Diópolis quer dizer cidade de Deus. E Laodiceia, embora seja o nome da mulher de Antíoco e tenha sido colocado por causa disso, mas o próprio nome é significativo. Laos quer dizer povo e quer dizer juízo, pelo juízo do povo. Nós trocamos a cidade de Deus pelo juízo do povo. Então o que vale é o que o povo quer, que o povo pensa. Não, irmãos, isso aqui é um grande erro. Um povo religioso não deve se vender, não pode permitir que o nome da igreja mude. A igreja de Deus para ser a igreja do povo. Não, a igreja é de Deus. O critério é Deus. Não é o que o povo quer. Não é o que o povo pensa. Não é o que agrada ao povo. Mas é o que deve ser segundo a verdade de Deus. É isso aqui que é importante para nós. Depois, eu falei para vocês que ali naquela cidade, era uma cidade da moda, se produzia uma lã negra e as pessoas se vestiam segundo a alta moda. Por isso que o apóstolo diz, veste as vestes brancas para não aparecer a tua nudez. Ou seja, não nos vistamos segundo a moda do mundo, segundo o negro do mundo, mas segundo a brancura do batismo, a veste do batismo, segundo a verdade do evangelho. Ali também diz, coloca um colírio. Ali tinha, naquela cidade, era famosa pela escola de oftalmologista.
Por isso que o Senhor vai dizer, coloca o verdadeiro colírio, porque vocês estão cegos. Nós vivemos num mundo, numa época em que a igreja está cega, ela está aderindo às ideias do século. Não é? Então tem ideologia do mundo, há muitos na igreja para se adaptar, para sair bem na fotografia do mundo, adere a a agenda do mundo. Isso é uma cegueira. Que nós sejamos firmes e que ouçamos a palavra do Senhor. Aquele que está sentado no trono diz, converte-te. A palavra do Senhor para nós é, esforça-te, pois, e converte-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. Irmão, o nosso coração é como uma porta cuja chave está por dentro. Se você abrir o seu coração, o Senhor entrará e você fará parte do seu banquete. A decisão é sua. Quente ou frio, segundo o mundo ou segundo Deus, segundo a verdade ou segundo a mentira. A decisão é minha, a decisão é sua. Que nós escutemos aquilo que o Espírito diz à igreja. Há uma igreja que tem cada vez mais se caracterizado pela mediocridade, por ser morna, por querer se adaptar ao mundo. E o Senhor nos diz, ou quente ou frio, porque o morno Deus vomita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.